Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no tema de hoje eu quero falar sobre simplifique a vida. Simplificar a vida para que a vida simplifique para você. O que seria isso? Seria facilitar. Você facilita a vida e a vida dá o retorno. Ela facilita para você em tudo. Exemplo, alguém te busca para resolver um determinado assunto e você complica. É uma lei, pessoal, isso é uma lei. Você tem o prazer de complicar, de não ajudar. O que é que acontece? Mais na frente você vai precisar de alguma situação e a vida vai ser complicada para você. Por quê? Porque você não pensou no próximo. Naquele momento que a pessoa te procurou e você poderia ter ajudado. Você complicou a vida e a vida vai se complicar para você. É uma lei de causa e efeito, pessoal. Aí de repente tem uma pessoa ali que te procura, para você ajudar em um determinado assunto, seja familiar, seja profissional, seja no círculo de amizade. A pessoa procura e você ajuda, ainda ajuda mais um pouco, ainda simplifica a vida da pessoa. O que acontece, em um determinado momento você precisa resolver algo. Como você tem o hábito de simplificar a vida para as pessoas, a vida automaticamente devolve aquilo. Tudo para você se torna mais simples. Eu estou gravando isso como também exemplo do que eu fiz, exemplo do que eu pratiquei. Na minha vida eu sempre procurei simplificar. Eu vi as pessoas complicando a coisa e eu dizia assim, olha, a meu ver isso aí é tão simples. Sabe, pessoal, são situações banais, bobas, que você olha assim, poderia ter resolvido de uma forma tão simples, mas a pessoa tem um prazer de complicar. É incrível como as pessoas complicam a sua própria vida. Meu dia a dia, na minha vida, eu procurei sempre simplificar, pessoal, a vida. Como eu trabalhei muito, fiz muitos trabalhos assistenciais, e eu via, pessoal, como as coisas fluíam. Sabe, tem um dia que a gente está ali fazendo o trabalho, que a gente precisa daquela alimentação para eles, que a gente precisa, no dia que a gente vai fazer alguma festa, alguma coisa, temos que conseguir cesta básica para fazer a coisa acontecer. E o que é que acontecia, pessoal? Quando chegava esses momentos às vezes muito difíceis, eu dizia, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Mas esse dar certo que eu dizia, não é esperando cair do céu não, pessoal. Eu corri atrás também, sabe? Porque uma coisa é você ter fé que vai dar certo, mas você tem que se movimentar para que aquilo possa dar certo. E tudo dava certo, pessoal. Tudo fluía. De repente chegava uma doação aqui, de repente chegava uma coisa ali, e a coisa acontecia. E eu observava sempre, no dia que eu não podia ir, que eu pedia alguém para ficar, que eu ia ter que resolver uma coisa, às vezes era uma viagem, às vezes uma coisa que eu não podia deixar de fazer, e era um caos. As pessoas corriam até para os presidentes das casas para recorrer porque não houve isso, não aconteceu isso, sabe? E depois eu ficava sabendo. O pessoal dizia, olha, no dia que você não tá é um caos, viu? E eu ficava rindo com a situação, porque é porque cada um é cada um, pessoal. Se você teve o hábito de simplificar a vida, se você faz aquilo com amor, a coisa acontece. Eu vou citar um exemplo para você, para vocês, a, na minha fase de faculdade, de trabalho, de família. Eu casei novo e eu tinha que fazer faculdade e tinha meu trabalho e a família, né, pessoal? Só que eu não tinha filhos ainda. Foi o que aconteceu. Eu queria comprar na época um carro, meu primeiro carro. E eu dizia para mim, eu vou comprar o carro e eu vou fazer a faculdade. Mas antes as pessoas diziam que eu tinha que escolher da família, né? Você tem que escolher um ou outro. Ou você faz a faculdade ou você compra o carro. Você acha, veja qual é o mais importante. Aí na minha concepção, eu pensei, e a minha fé, às vezes, eu procurei assim, ter muita fé aquilo, né? Quando eu tenho um propósito, eu uso a fé e eu uso a minha força de vontade, porque força de vontade é uma coisa que eu digo, muitas pessoas as confundem. Força de vontade com fé.
A fé é uma coisa, força de vontade, querer fazer uma coisa é outra. Eu tenho fé que isso vai acontecer. A fé, ela te dá aquela esperança. Você firma aquilo com fé e você faz acontecer. A força de vontade você faz acontecer. Você procura ali colocar todas as suas energias para que aquilo possa acontecer. Então, as duas unidas, beleza, ótimo. E eu disse para mim mesmo, eu vou comprar o carro e eu vou fazer a faculdade. E aconteceu, pessoal, tudo fluiu, tudo deu certo. Eu consegui comprar um carro, mesmo ganhando pouco na época, mas eu consegui comprar meu primeiro carrinho. E com o primeiro carrinho, justamente, pessoal, eu dei entrada na faculdade. Só que para ir para a faculdade, quando eu chegava do trabalho, era tão distante que se eu fosse pegar ônibus para ir, eu não conseguiria chegar a tempo. E tudo fluiu, tudo aconteceu da forma certa. Eu comprei o carro e o carro me serviu para quando chegar ao trabalho e para a minha faculdade. Então tudo fluiu, tudo aconteceu, deu certo. Aí vieram aquela questão da dificuldade, né, da situação, mas aí tinha que comprar material, livros, precisava ou comprar ou pagar impressões. Na época tinha muitas impressões a fazer, muitas coisas, e você ou pegava na Lan House, né, pessoal? Na época tinha Lan House, aquelas casas que o pessoal trabalhava com essas impressões, com essas coisas. O que aconteceu? A minha chefe na época comprou uma impressora nova e perguntou se eu queria a dela, que a dela tava com um problemazinha besta. Pessoal, eu nem gastei na época com esse problema, porque eu mesmo resolvi. Então a impressora era muito boa, que era a impressora de toner, que é aquela impressora de pó, que o cartucho nem tinha, era um pó. Então ela durava pra caramba, durava muito. Praticamente a minha faculdade toda eu fiz com essa impressora. E pasmem, aí eu ganhei a impressora, e pronto, eu vou comprar só as folhas de ofício agora. Aí uma pessoa me ofereceu umas folhas, umas resmas muito baratas que ela tinha comprado, tinha terminado a faculdade, e lembrou que eu estava iniciando a faculdade. Ele disse, olha, você quer essas resmas? Eu tenho tantas resmas de folha aqui, eu não vou usar mais, eu não quero estar guardado, que eu vou guardar, que vai se perder, eu não tenho espaço para colocar. Você me dá aí X, é uma besteirinha, sabe? Era um valor simbólico, uma coisa besta mesmo. E pessoal, pronto, eu já tinha a impressora e tinha as resmas, já não ia gastar mais com isso. Foi assim, acontecendo a coisa de uma forma muito simples, foi impressionante. Forma simples mesmo. E é isso. Eu queria dar esse exemplo para você ver que eu procurava sempre, ainda procuro sempre simplificar as coisas para as pessoas. E como você simplifica, procura simplificar, as coisas acontecem, sabe? As coisas fluem também. É incrível, é impressionante. E eu tinha uma colega no trabalho que tudo que ela iria fazer, pessoal, ela complicava. Quando a gente tinha as reuniões que todos decidiam uma coisa, essa pessoa era sempre do contra, ela sempre ficava contra aquela situação. E eu sempre martelava assim com ela, conversava aos poucos. Tem muito esse pensamento formado dela, sabe? Coisas assim, ela ainda é muito rígida com ela e com o mundo. E eu falava tanto, olha, simplifique a vida. Não seja assim, não procure bater de frente. Aí o que ela dizia sempre era isso. Mas se eu não bater de frente, as coisas não andam. Tem sempre que haver alguém que bata de frente. Aí ela citava o exemplo daquelas grandes pessoas que lutaram, né, para que as coisas acontecessem, aquelas revoluções que houveram, algumas revoluções, né, pessoas grandes pessoas ali que lutaram por algo e conseguiu, né? São muitas pessoas nesse sentido, eu não vou citar aqui, vocês sabem quais são as pessoas. Então ela citava esses exemplos, olha, se não houver pessoas que briguem por todos, a gente não sai do caminho nunca, ninguém vai, não vai haver a evolução. Aí eu disse sim, elas estão lutando por grandes causas, elas estão ali lutando por coisas grandiosas que vai fazer um contexto na humanidade, vai alterar, vai facilitar a vida de um contexto geral, do mundo, praticamente. E você está brigando por um contexto aqui simples que não vai alterar nada. Ao contrário, você vai ficar mal vista. Só isso.
como você fosse a pessoa que complica. Você é a que complica tudo. E não só ela, pessoal, tinha outra pessoa também que todo mundo, ela já era conhecida como a complicada. E a vida dela, pessoal, não flui nesse sentido, no sentido de, não que ela não vá, eu não estou falando de fluir no sentido material, que ela não vai ter isso, não vai ter aquilo, não. O material é outra coisa, eu estou falando de situações. Então, essa da faculdade eu citei, foi uma situação que foi acontecendo. Outra situação é, você vai resolver uma coisa no banco, ou em qualquer outra instituição. Eu vou citar um exemplo. Eu estava na fila para ir em um caixa resolver um assunto importante, que era de coisa de INSS na época. E tinha um caixa que sempre tem, né, pessoal? Aquele caixa da cara ruim, ranzinza. E ele estava ali, eu ia ser atendido por ele. De repente, o sistema travou ali na hora e ele disse: aguarda um pouco aí, vá no próximo, aqui bloqueou. Eu, não, tudo bem. E ele todo ríspido, né? E eu fui naquele senhor do lado. O senhor do lado, pessoal, olhe, ele só faltou. Foi uma coisa assim que ele facilitou tudo. E ainda disse assim no final, disse assim, você quer que eu bote para tal local? Tem um local que se queira mais especificamente, que iria facilitar mais a sua vida. Eu digo, meu amigo, bota para tal local, pelo amor de Deus, porque esse aqui, toda vez que eu vou colocar e dá errado, já coloquei outra vez e eles nem pediram, nem perguntaram isso, colocaram para um lugar longe. Uma situação assim que tudo fluiu, tudo aconteceu. Aí a moça que estava atrás de mim foi nesse senhor que tinha bloqueado o caixa. E ela saiu, começou a brigar com ele, começou a situação. Que cara chato, não facilita nada, tudo que a gente pede. Quer dizer, pessoal, se eu tivesse ido nele, tudo iria ser complicado, né? Não que eu diga assim, poxa, eu fui beneficiado. Não, a gente tem que agradecer a Deus por essas coisas acontecerem. Então, aquela senhora depois saiu, eu perguntei a ela o que foi. Não, ele que fez todo o trâmite, porque assim que eu saí, pessoal, para esse outro caixa, o outro liberou. Aí liberou, só eu chegar no caixa, sentar no outro. O outro liberou, aí ele chamou a moça que estava atrás. Aí depois eu fui saber com ela, fui sondar, porque eu procuro observar essas questões, pessoal, de o que acontece, assim, se é por acaso, se não é. Então eu fui, conversei com ela e disse assim, olha, aquele mal amado, ele estava com problema, não sei o que, só pode ser isso. Complicou minha vida, me atrasou tudo, agora o que é que eu vou fazer? E eu vi que a mulher era muito, também gostava de brigar, sabe? Bateu de frente com alguém que era igual, pronto. Já não dá certo, pessoal, porque aí, quando você chega batendo de frente, você já criou um clima ali que a pessoa já vai dificultar a sua vida, só por você ser complicado. Então veja a questão, ela já chegou impondo, talvez, para uma pessoa que também tem o ego lá em cima, e criou aquele atrito. Aí eu, poxa vida, se eu tivesse ido daquele ciúme, Deus, será que ele teria complicado minha vida? Com certeza, porque para o caixa ter travado, e assim que eu sentei no outro lado, liberou, só pode ter sido isso. Eu tô querendo dizer aqui na situação, não que eu seja a pessoa, pessoal, que eu seja privilegiado. Não estou falando dessa questão. Eu estou falando que a gente colhe o que planta. E na minha vida eu procurei sempre fazer o bem. Eu, às vezes, estou no carro com minha esposa e ela. Aí eu fico dando passagem para os carros. Os carros que estão ali entrando na outra faixa, eu espero dois, três passar, sabe, pessoal? O de trás tem ódio. Mas eu faço isso, pessoal. Eu deixo os carros passar. Aí ela já se revolta. Você vai deixar todos os carros passar mesmo? Que hora a gente vai chegar? Ela já se revolta. Uma ação positiva. Se aqueles carros ali o pessoal não dá passagem. Aí aparece um, eles aproveitam, pessoal, porque fica muito tempo ali esperando e ninguém deixa passar. E eu deixo sim, sempre deixo e sempre deixarei. Eu sou assim, pessoal. E eu vejo que por eu ser assim, alguém sempre vai me dar passagem. Eu não faço isso para obter o resultado, não, pessoal. Eu faço isso por fazer o bem, por pensar no outro. E as pessoas não pensam. Se você costuma fazer isso, não se preocupe se você vai ter retorno, faça. Simplifique a vida dos outros para que a sua vida seja simplificada. Não é só nessa situação, não. É na situação de você estar na fila, aí tem uma pessoa ali que tá apressada, ela tá, meu Deus do céu, você tá vendo que ela não tá com conversa, sabe? Ela fala no telefone, ela diz, não, porque eu tô aqui, aguarde só um pouco que eu vou chegar. Você vê que a situação dela tá dependendo ela pode perder onde resolver outra situação por causa da fila ali que não tá andando.
Você pode utilizar essa situação, pessoal, também para ajudar. Olha, vá na minha vez, pode ir. Se você não estiver apressado, tem nada, você não tem nada a fazer, você está com tempo livre, ceda-se a sua vez. A segunda vai ser você, pessoal. Você vai só ceder uma pessoa na tua frente. Você vai facilitar a vida para que aquela pessoa consiga resolver tudo. Às vezes ela tem um filho em casa, a gente tem que pensar em todos esses contextos. Às vezes ela tem um filho em casa, ela tem uma coisa a resolver, ela tem um trabalho que ela saiu ali por uma hora, pediu uma hora e já ultrapassou aquele tempo, que as coisas demoram, né, pessoal? Então vamos pensar nesse sentido, vamos pensar nesse contexto. E essa pessoa que dificultava tudo, eu falava tanto para ela, fulana, seja mais simples. Pessoal, quando tinha as festas, os eventos na instituição lá, as camisas, né, para aquele evento, ela fazia questão de rasgar as camisas, tirar uma manga, fazer uma abadá. Ele se era a cara dela, era incrível. Ela é assim, né, pessoal, cigana total. Mas enfim, ela sempre era que é como se ela quisesse bater de frente, ou é o jeito dela mesmo, né? Mas pelo menos que ela tentasse se envolver naquele momento, seria o ideal ela se envolver naquele momento, naquele contexto que ela estava inserida e teria esse aprendizado, pessoal, era um aprendizado para ela. E ela não entendia esse aprendizado. E eu sempre falava de uma situação, sempre trazia um exemplo ali de uma forma bem calma, bem tranquila. E ela dizia assim: você não é direto, você não diz o que é que eu tenho que ouvir, você fica dando rodeios. Então, tem situação que você não tem como você ficar indo direto, pessoal. Você tem que. Se ela não está preparada, você não vai ali chegar e pá na cara dizer aquilo. Tem que ser aos poucos, tem que ser uma coisa aos poucos. E tem pessoas que é assim, né? Que querem ali de mão beijada a situação e não querem pensar um pouco para mudar. Querem daquela forma e pronto. Com o tempo, é tanto que ela queria para o setor X, ela queria para o local X e nunca dava certo. Pessoal, pasmem, na pandemia houve essa mudança e depois do retorno houveram muitas mudanças nos setores. E ela queria tanto ficar no setor X e não conseguia em uma sala específica que vocês não nem imaginam. Ela ficou cuidando por um momento de todo o setor. E, infelizmente, de uma forma totalmente diferenciada. Totalmente diferente. Por quê? Porque ela ficou sozinha, cuidando do setor e de alguns alunos. Então, todo aquele contexto que ela queria muito foi dado, mas não da forma que ela queria. Veja que tudo é seu tempo, pessoal. Tudo tem que ser. A coisa acontece para ela ver que não é assim, que não é batendo de frente, que não é dessa forma. Ela iria atrás das coisas nas secretarias e tudo dava errado. Aí ela via, às vezes eu ia com ela, né? Ela ficava ali olhando e para mim a coisa acontecia. Aí quando eu saía, ela dizia assim: é porque você é homem. Se eu tivesse o que você tem entre as pernas, as coisas seriam diferentes. Veja que pensamento, pessoal. Pensamento, um pensamento assim que eu dizia para ela: não é isso. Onde é que você vai entender que não é isso? Onde é que você vai entender que as pessoas dão para você o que você dá para elas? É aquela coisa, pessoal, bate e volta. Você joga uma bola na parede, ela volta para você, né? Então, dependendo da forma que você jogar a bola, da intensidade, ela vem com mais força para você. Se você joga com muita força, ela vai bater em você com muita força. Então, tudo vai e volta da forma que você joga. Eu digo muito que quando for falar com alguém, pessoal, tenta falar de uma forma mais amorosa, tenta falar de uma forma não ríspida, porque aí as pessoas vão ver, vão sentir a tua voz, pessoal, que você solta. Essa parte da fono, ela tem umas ondas que a gente não vê, pessoal, às vezes ela tem até cor. Dependendo dessa cor da situação, ela vai atingir seu coração, atinge o seu ser, te envolve do jeito, porque há uma energia que você solta ali naquela expressão, do que você está se expressando. É muito interessante isso. Eu já fiz vários testes, várias situações. O que eu quero deixar nesse vídeo de hoje é isso. Busque tudo que você for fazer, busque se colocar na posição do outro. Se fosse eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Se não, pessoal, então é fazer diferente. É simplificar para o outro.
para que o outro simplifique para você. É simples assim. É simples assim. Procure ser essa pessoa que simplifica, procure essa pessoa que facilita as coisas do mundo para o mundo, que o mundo ele vai te dar esse retorno. Você não vai fazer, como eu já falei, para ter o retorno, mas você vai fazer para você se sentir bem, saber que as coisas acontecem, poxa, é assim. E hoje eu converso com ela, ela diz, agora eu entendo o que é que você quis dizer. Depois que eu mudei a minha forma de falar, de chegar até as pessoas, poxa, ela ligou para mim até feliz um dia, que nunca conseguiu ser bem entendida nesse setor. E ela foi um dia e conseguiu, e as coisas foi fluindo. Ela disse assim, olha, pela primeira vez aconteceu isso, isso, isso. Você foi de que forma? Você chegou com as asas abertas? Você chegou com uma espada na mão? Não, eu cheguei da forma que você falava, que eu tinha que ser uma... Então é isso, você conseguiu, até que enfim você conseguiu esse retorno que você tanto queria. Entende que não é a pessoa, é a forma com que eu chegava. E não era só eu, outras pessoas iam e conseguiam aquela situação. E ela foi entendendo isso, porque ela foi colocando isso em prática na vida dela e as coisas foram, sabe, foram se abrindo, foram acontecendo. E ela viu que era ela, né? Tem muitas coisas ainda que ela não entende, que ela sabe que é com ela. Eu dizia muito assim, que as pessoas não gostavam de chegar até ela, de falar com ela, de buscá-la para alguma coisa, por quê? Porque achava que ela era muito difícil, fechada, mas era o jeito dela, sabe? Ela já estava ali armada, era como se fosse uma defesa. Mas era uma pessoa amorosa, uma pessoa assim que, para a pessoa que ela tem carinho também, pessoal, né? E eu dizia assim, não é assim, você tem que ser amorosa também para as pessoas que você não gosta. Que isso é difícil, né, pessoal? É fazer o bem sem olhar quem. Que eu queria falar, que eu queria falar nesse vídeo, esse tema de simplificar a vida para que as coisas aconteçam também na sua vida, para que elas possam fluir de uma forma simples e objetiva. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.